É isto. Bom, como prometido, eu vou é, estudar aqui nessa videoaula assíncrona o restante do conteúdo sobre pressão hidrostática e eu preciso chegar, e a minha intenção nesse vídeo, é, em 1 hora de duração, é chegar a duas equações matemáticas, né? Primeiro, eu pretendo chegar a essa equação matemática aqui, e depois eu pretendo chegar a essa equação matemática aqui. E aí eu vou explicar o significado de cada uma delas, que é exponencial de menos eta z. E aí eu vou explicar também, vou separar alguns exercícios que envolvam essas contas aqui, esses cálculos aqui. Bom, vamos retomar de onde eu parei. Eu estava falando sobre a força-peso, né? Sobre um cilindro de imaginário de água, né? E aí eu disse que esse cilindro estava diminuindo de tamanho a cada segundo, né? Então eu imaginava um cilindro que diminuiria de tamanho conforme, né, a minha imaginação funcione. E se o cilindro diminui, a massa do cilindro diminui. Se a massa do cilindro diminui, então a força-peso do cilindro diminui, segundo essa quantidade aqui, delta W, né? Eu escrevi a setinha aqui em cima para indicar vetor, mas eu posso representar assim S-well também, né? E aqui G, sabendo que a força-peso sempre aponta para baixo. Bom, a partir desse ponto, eu quero que vocês recordem o seguinte. Na videoaula anterior, na videoconferência anterior, eu pedi para que vocês guardassem essa informação aqui, ó. Se o cilindro está em repouso, então a soma de todas as forças sobre esse corpo deve ser igual a zero, né? Então ele não se move nem para cima nem para baixo, nem para a direita nem para a esquerda. Se eu somar G com menos G, não vai ser empurrado para nenhum dos lados. E aí agora eu preciso somar as forças na vertical. As forças na vertical eu tenho uma força apontando para cima e duas forças apontando para baixo. Então eu preciso somar todas essas forças e igualar a zero, porque o meu cilindro não se move. Ele está em repouso em relação a mim, né? E aí o que eu faço? Recordo lá, né, que eu tenho a força-peso, né? Então, deixa eu trazer lá o exemplo lá de cima para cá. Então eu recordo aqui que eu tenho a força-peso, eu tenho a força de cima empurrando o cilindro para baixo, a força de baixo empurrando o cilindro para cima. Beleza? A força-peso é dado. Aqui no caso é um cilindro que vai diminuindo de tamanho, então aqui seria um delta W. E aqui então seria delta WG, né? Porque aqui se ele está diminuindo de tamanho, quem vai variar aqui do outro lado é a massa, não a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade ela é constante. E aí aqui em cima, né, eu lembro, né, eu dei um jeito de transformar aquela equação lá do da força-peso, né, do cilindro que vai diminuindo de tamanho, ela vira essa equação aqui. E ela vai ter alguma utilidade para a gente mais para frente. Eu vou demonstrar isso depois. Aliás, agora já tem uma utilidade, ó. Então, no lugar da variação da massa vezes a aceleração, deixa eu só escrever aqui. De onde que eu tirei essa equação aqui, né? Eu tirei daqui, ó. Eu tenho que somar essas três forças aqui. Então vai ser assim, ó. A força que aponta para cima menos as forças que apontam para baixo. Isso aqui tem que ser igual a zero. O que significa essa igualdade? A aplicação da primeira lei de
Newton. Né? Eu anotei, pedi para vocês guardarem essa informação aqui em cima. Ó. Né? Se o cilindro repousa, então a soma de todas as forças é igual a zero. É o que diz a primeira lei de Newton. Bora lá então? Aí, já que é assim, né? Ah, aqui é força pesa delta G, delta W. Já que é assim, eu posso também reescrever isso dessa maneira aqui, né? Eu posso reordenar também, né? Aqui estaria menos F'Z mais ΔZ mais ΔW. Mas aí a gente pode fazer com que... Pode inverter, né? Esse lado aqui a gente pode multiplicar essa equação por menos 1, né? Quando eu multiplico essa equação aqui por menos 1, né? Quando eu multiplico essa equação aqui por menos 1, multiplica aqui do outro lado também por menos 1, né? Então o que acontece? Isso aqui fica menos, isso aqui fica mais. 0 vezes menos 1 é 0 mesmo, e aí eu tenho a transformação aqui dessa equação aqui. E de onde vem o ΔMg? Eu já falei, né? É a força peso do cilindro que vai diminuindo. Falei também que a variação da força peso ela pode ser reescrita assim também, ó. No lugar da massa, eu posso colocar assim, ó, a densidade volumétrica do objeto, né, vezes a variação de volume dele, correto? Vezes a aceleração da gravidade. Como é um cilindro, também falei sobre isso, né? O cálculo do volume de um cilindro é a área da seção transversal do cilindro vezes a altura do cilindro. Né? Já dei esse desenho aqui várias vezes, né? Então a altura do cilindro é dado aqui por ΔZ, né? Enquanto que aqui a área dele é dado por lá. Pronto, então essa equação azul virou a equação verde. Essa área aqui é útil para mim pelo seguinte: se eu multiplicar toda essa equação aqui, ó, pelo inverso de A, né, eu tenho essa expressão aqui, ó, correto? Então, o inverso de A vai bater aqui nessa parcela, vai ficar A em cima, A embaixo, e vira essa parcela, vira essa. Né? O inverso de A vai multiplicar essa força, então vai ficar F' de Z mais ΔZ dividido por A. E o inverso de A vai multiplicar Fz, então vai ficar F de Z dividido pelo dividido por A. Né? E aí a gente precisa lembrar da nossa definição de pressão, né? Qual é a nossa definição de pressão? É uma quantidade de força distribuída por uma área, né? Então aqui a gente tem a pressão. Aqui é muito importante esse ponto, tá? Então aqui a gente tem, aqui nessa altura, né? A gente tem a pressão a altura Z mais ΔZ, e aqui embaixo a gente tem a pressão à altura Z. Correto? O que eu defino aqui é isso mesmo, né? Observe-se do esboço do cilindro que a pressão aqui na base do cilindro, né? Que essa pressão aqui é a pressão na base do cilindro, né? Então é a força sendo distribuída aqui nessa área.
E essa pressão aqui em cima é essa força sendo distribuída na área de cima e essa aqui na área de baixo. Bom, então eu chamo o seguinte, ó. Então a pressão na base eu vou chamar de P, né? Simplesmente P. E aí a pressão na parte de cima, o que é? Né? Como que eu represento isso, né? A pressão na parte de cima. Novamente aqui usando o cilindrinho aqui. Então, ó, por que que aqui em cima, eu vou fazer a seguinte definição, né? Aqui é a pressão na parte de cima do cilindro, e eu renomeei isso, né, essa pressão na parte de cima para o cilindro, como sendo P mais ΔP. Então aqui em cima eu tenho uma pressão P mais ΔP. E aqui, na parte de baixo, eu tenho uma pressão P. O que significa isso? Que há um gap, uma diferença de pressão de ΔP. Quando eu faço, por exemplo, ó, qual é o significado de ΔP, né? ΔP, que é a variação de pressão, é a pressão da parte de cima menos pressão embaixo. Qual é a pressão na parte de cima? P mais ΔP. Qual é a pressão na parte de baixo? P. ΔP igual a ΔP. Não poderia ser diferente, né? Não poderia ser diferente. Aqui está escrito, né? Já dei a definição aqui. Logo, ΔP é uma variação de pressão sobre o cilindro. E essa variação fica, como o cilindro está diminuindo, essa variação de pressão ela fica cada vez menor, né? Porque como é uma diferença entre pontos, entre pressões de pontos distintos na vertical, se esses pontos distintos eles vão coincidindo, então a variação de pressão entre esses pontos também vai diminuindo, né? Então, aí, usando essas notações, né, de P igual a P, P de Z igual a P, e P de Z mais ΔZ igual a P mais ΔP, eu vou substituir isso, né, essas informações aqui, na equação estrela. Né, na equação estrela. Quando eu faço essa substituição, eu tenho essa expressão aqui. P elimina com P, e aí sobra ρ ΔZ G mais ΔP igual a zero. Aí eu passo o ΔP para o outro lado, e aí eu tenho essa equação aqui. E essa equação, o que significa essa equação, né? A equação que eu coloquei aqui como nome de... Eu rotulei essa equação como sendo a equação arroba, né? A equação arroba ela diz o seguinte, que a taxa de variação de pressão conforme eu vou subindo ou descendo o cilindro é igual ao oposto da densidade vezes a aceleração da gravidade. Então essa taxa de variação aqui ela é constante, né? É uma taxa de variação constante, né? Por que ela é uma taxa de variação constante? Porque para todos os valores de Z, para todos os valores de diferença de Z, não importa, não importa o intervalo que eu pego para ΔZ. Para esse ΔZ, e quando eu pego o ΔP referente a esse ΔZ e divido um pelo outro, dá sempre um valor constante, né? Não é algo que depende da posição, né? Não é uma variação, não é uma taxa de variação que vai variando de posição em posição em relação a Z, né? Não é uma taxa de variação que vai aumentando conforme eu vou subindo ou descendo.
A pressão varia conforme eu vou descendo e subindo, mas a taxa de variação da pressão, né, em relação a toda vez que eu pego um intervalo de altura e calculo e meço a variação de pressão segundo esse intervalo de altura, quando eu pego divido um pelo outro, tiro a taxa de variação, eu vejo que isso é constante. Bom, essa equação aqui, arroba, ela tem algumas coisas que a gente precisa colocar aqui em perspectiva, que elas são interessantes. Então são os conceitos físicos, né, que serão bastante importantes no momento que você estiver fazendo o seu exame. Então o que significa isso? Eu vou passar esse sinal negativo para o outro lado, e vai ficar assim, ó, menos ρ g delta z. Bom, o que significa essa equação aqui, que é um jeito diferente de escrever a equação arroba? Significa o seguinte: se a variação ΔZ for uma variação positiva, então a consequência disso é uma variação negativa para a pressão. Né? É uma variação negativa. E se a variação... Eu vou mostrar isso aqui em mais detalhes mais para frente. E se a variação da altura do cilindro, ou seja, se eu tirar pedaços do cilindro, for uma variação negativa, então haverá uma variação positiva da pressão. É claro, isso fica... essas conclusões aqui, ó, elas são tiradas daqui de cima. Né? Se ΔZ for positivo, vai dar um produto positivo com um produto de valores positivos com um valor menos. ΔP vai ser negativo. E se ΔZ for um número negativo, vai dar um número negativo aqui, batendo com um número negativo, vai dar positivo, então ΔP vai ser positivo. Né? Depois eu vou entrar em detalhes desse ponto aqui, mas por enquanto agora eu vou tirar uma das principais equações daqui do nosso contexto, que é a equação do teorema de Stevin. Né? Imagina uma situação, em um caso simples, que a que a densidade volumétrica do fluido ela é uma densidade constante. Ou seja, ela não depende da posição, ela não depende da altura, e ela não depende da temperatura, e ela também não depende da pressão do fluido. Beleza? Então, aí, nessa situação, já que eu disse que nessa situação, já que eu disse que eu tenho a taxa de variação da pressão em relação à altura, né, a variação da altura, eu vou usar essa ideia de densidade ser constante. Aqui. Rho GZ, né? Aqui eu coloquei Z minúsculo, mas pode ser maiúsculo também. E aí no lugar do ΔP, eu vou colocar a pressão final, né, que eu estou calculando, menos a pressão inicial. Eu vou trocar essa notação aqui. Geralmente esse I pode ser externo também, pressão externa. Tá? Dividido por Z final menos Z inicial. Às vezes a gente parte sempre de um... às vezes a gente parte... Sempre, na verdade, ó. Às vezes a gente parte de uma situação em que o Z inicial ele está na origem. Né? Ele está na origem.
Ops, aqui não tem Z. Aqui não tem Z. Negativo aqui. Rho G. Às vezes a gente parte de uma altura zero, né? Existem situações. Então, é P menos P externo. Isso aqui é a pressão externa. Isso aqui é a pressão externa à coluna. Então, um exemplo disso. Digamos que você está debaixo de uma piscina, né? Você está imerso numa piscina. Então, sobre a sua cabeça existe a pressão devido à coluna de água sobre a sua cabeça, mais a pressão da coluna de atmosfera sobre a sua cabeça também. Essa pressão da atmosfera sobre a sua cabeça, né, fora da água, é a pressão externa. E essa pressão aqui, P aqui, eu já vou explicar o que ela é. Aí fica Rho G Z. E essa pressão aqui é a pressão da coluna da coluna de fluido que está sobre a sua cabeça, né? Essa pressão aqui. E essa aqui é a pressão da pressão externa. Isso aqui é P, né? Que é representado pela pressão externa, somado com o oposto da pressão da coluna de fluido sobre a sua cabeça. Beleza? Essa equação aqui, ela é geral, ela é bastante importante, nós vamos utilizar ela em várias situações. Bom, que situação nós vamos utilizar ela? É o seguinte, ela é utilizada em um contexto geral. Então, nesse contexto geral, a gente tem que levar em consideração assim, ó. Não que é exatamente o contexto geral, mas ela é aplicada nessa situação aqui, ó, melhor aplicada nessa situação. Imagina que você tem o eixo vertical, o eixo Z. E aqui, nessa marca aqui, V17. Eu tenho o fluido externo. Aqui é a altura Z0. E aqui o fluido da equação que nós estamos considerando aqui. Beleza? Tá, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Conforme eu vou subindo em um fluido externo e estático, né, estacionário, né, fluido estacionário, a coluna sobre a minha cabeça vai diminuindo de tamanho, né? Tem um limite, né? O limite é, sei lá, é um degradê de 40 quilômetros, né? A coluna de atmosfera. Ela tem mais ou menos 40 quilômetros de comprimento. E lá, próximo dos 40 quilômetros, ela vai exaurindo, né? Ela vai exaurindo em um degradê, assim. Então, conforme eu vou subindo, né? A pressão sobre... Então, eu estou aqui, né? Conforme eu vou subindo, a pressão sobre a minha cabeça, né? Da coluna de ar, vai diminuindo. E aí isso está representado por essa equação aqui, ó. Né? E aí, conforme eu vou descendo abaixo da água, né? Então, digamos que aqui é a pressão externa. Que aqui nessa situação é a pressão atmosférica ao nível do mar, né? E aí, conforme eu vou diminuir, e aqui são valores positivos de Z, e aqui são valores negativos para Z. E aí, conforme eu vou descendo, os valores de Z eles vão ficando negativos, né? E aí, ó,
o número que entrar aqui, né? O número que entrar aqui, né? Vai ser sempre, vai estar na posição de Z, né? Vai estar na posição de Z. O número que entrar aqui vai ser o número negativo. E aí esse negativo bate com esse negativo e vai dar positivo. Ou seja, quanto mais eu descer, maior vai ser a pressão sobre a cabeça. Né? Porque aí vai somar a pressão externa mais a pressão da coluna de água sobre a... Então é uma situação geral, meio que geral, na verdade, né? Que envolve uma situação mais generalista, melhor dizendo, né? Em que envolve a separação de dois fluidos. Bom, aqui eu dou uma condensada quando eu fiz algumas afirmações lá em cima, que quando eu tenho uma variação positiva, né, do cilindro, ou seja, quando eu vou aumentando o cilindro de tamanho, um pedacinho de pressão vai diminuindo sobre a cabeça da pessoa que está sentindo aquele cilindro sobre a cabeça dela, né? E aí, conforme eu vou diminuindo, vou retirando partes desse cilindro, eu vou acrescentando mais pressão sobre a cabeça dela. Só que aqui é a situação onde eu estou tá, pra gente compreender essa situação, eu faço assim, ó. Primeiro eu vou resgatar aquela equação de arroba, e aí eu vou pedir para que você imagine um cilindro aqui de novo. Então o cilindro tem uma altura ΔZ, aqui em cima eu vou colocar a altura dele sendo como Z', e embaixo aqui como Z. Aqui em cima como P' e aqui em cima como P. Né? E aí, a orientação de Z' e Z vai seguir a orientação do eixo perpendicular, que quando Z vai aumentando, ele é positivo, e quando Z vai diminuindo, ele é negativo, beleza? E a ideia aqui da pressão é a seguinte: pressão em posições aqui em cima tem valores menores. Então, digamos que aqui eu tenho pressão nesse ponto, aqui em cima, e a pressão aqui nesse ponto de baixo. A pressão aqui em cima é sempre menor do que a pressão aqui embaixo, que é um fato verificável, né? É um fato verificável. Então, nessa situação, imagina que eu tenho um cilindro, e aí agora esse cilindro está crescendo de tamanho. Né? Esse cilindro... Espera que daqui a pouco eu volto.